Bom, a gente começa o programa de hoje falando sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que acontece amanhã. Muita gente se pergunta por que isso é importante. Porque quem assumiu o comando das duas casas legislativas mais importantes do país será protagonista na pauta das reformas que precisam ser feitas, principalmente a da Previdência, na aprovação de leis em todas as áreas, segurança, agenda anticorrupção, a área social, que ajudem o país a seguir com os olhos para um futuro promissor. E o futuro não combina com atrasos, sobretudo não combina com velhacos. Então, vamos lá. O Senado ainda discute regras da disputa que vai definir o novo comando da casa. Os dois principais nomes no tabuleiro são do MDB, Renan Calheiros, que se diz aí repaginado, e Simone Tebet, que quer disputar a indicação com ele no voto, na bancada. Fala-se também em votação aberta. Senadores que articulam o bloco com Simone Tebet acreditam que esse formato pode constranger eleitores de Renan, o homem de 14 inquéritos. Não vou me alongar aqui porque, como eu disse, o microfone da Jovem Pan está lá no Congresso Nacional com Vera Magalhães. Vai lá, Vera. Pois é, Silvio, Renan Calheiros tenta sua nova encarnação aí, o novo Renan liberal, defensor das reformas, que mata no peito casos como o de Flávio Bolsonaro, mas a situação não está fácil para ele, tanto que eles adiaram a reunião da bancada do MDB, que vai definir o candidato oficial do partido à presidência do Senado, e que acontece exatamente agora, a poucos metros daqui, cruzando o Salão Verde, tem o Salão Azul, que é o início do Senado, e a liderança do PMDB fica logo ali do lado. Começou agora às 5 da tarde, a reunião da bancada que vai definir isso, e a contabilidade dos caciques, dos próprios senadores MDBistas, é de que a coisa estaria mais ou menos dividida, Silvio. Eu não sei se eles estão falando a verdade, se estão blefando, mas não está assim tão fácil. Encontrei no almoço hoje, almoçava com uma outra fonte, uma fonte do Executivo, mas me encontrei com um cacique MDBista que disse que a coisa não está tão fácil para Renan. E uma parte dessa dificuldade vem justamente da reação das ruas à possível volta do cacique alagoano ao comando do Senado, depois de uma eleição, a de outubro do ano passado, que deu todo um vetor de mudança na política. Renan conseguiu se reeleger acoplado ao PT em Alagoas e tão logo voltou ao Senado, sem alguns dos seus principais pares aí da vida toda, ele começou a evocar esse discurso de que vai ser pró-reformas, coisa que ele já criticou no passado. O que me dizem? Hoje eu estive no Palácio do Planalto, estive em 2 ministérios, conversei com muita gente do governo. Dizem que acreditam que Renan pode sim apoiar a reforma, que porém o preço que ele vai cobrar é muito alto. O governo sabe que esse preço é alto e sabe que esse preço não combina com as promessas de Jair Bolsonaro na campanha, de que não haveria mais compadrio político, de que tinha passado esse tempo da troca de favores políticos. Senadores que são abordados por Renan Calheiros me contam, Silvio, que ele chega com a seguinte conversa: eu sei do seu problema lá no seu estado, eu sei que você está querendo a liberação de dinheiro em tal órgão, então vota em mim que eu posso te ajudar. Então, a coisa mais da velha política do mundo. É nessa base que ele está tentando angariar apoios. Tem um movimento para que o voto amanhã seja aberto, vai ter questões de ordem nesse sentido. A ideia dos aliados do Renan é que a mesa mate no peito esses pedidos e diga que eles estão prejudicados porque o regimento prevê textualmente votação secreta. Então, se isso acontecer e se ele tiver hoje passado por esse teste da bancada, ele tem uma chance no voto secreto. Mas, se o voto for aberto, aí as chances dele se reduzem muito. Pode ser que ele até desista de levar o seu nome a plenário. Num bloco fora MDB, ainda não conseguiram chegar a um acordo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, segue trabalhando pelo nome de Davi Alcolumbre, que é do DEM. A dificuldade é essa que nós temos falado aqui ao longo das últimas semanas. O presidente da Câmara já deverá ser Rodrigo Maia, que é do DEM. É muita areia para o caminhãozinho do partido que não saiu assim tão grande das urnas, Silvio. Muito bem. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. Que aula, hein? Obrigado, Vera. É o seguinte, minha gente, tudo depende, a meu ver, de como o MDB sairá desta reunião que está em curso agora. Quer dizer, escolhido o seu candidato, se o partido permanecerá fechado em função em prol do escolhido.
se escolhido for Renan Calheiros, Simone Tebet, respeitando o processo de eleição da bancada que aceitou participar, apoiará Renan Calheiros? E se Simone Tebet vencer, Renan Calheiros apoiará? São questões importantes, porque o MDB é o maior partido do Senado e unido é o favorito, seja qual for o candidato. Inclusive porque, do outro lado, os adversários são muitos e não conseguem chegar a consenso. O José Sarney, que é raposa velha, aposta na vitória do Renan. Eu acho difícil, lendo o regimento do Senado, que essa votação seja aberta. Uma coisa é nós querermos que assim seja, aberta, por transparência. Outra coisa é o que diz a regra da Casa, do Congresso, independente de interferências externas. E há também, não sei se Vera ouviu algo a esse respeito em Brasília, no Congresso, há também a possibilidade de que todos esses confrontos regimentais façam com que essa votação não aconteça ou não termine amanhã. Que essa coisa vá adiante. Porque é uma briga delicada. Vejam que o Senado passou por uma renovação extraordinária. E, no entanto, a disputa é da velha política e as práticas são da velha política. E difícil que não prevaleça o arsenal da velha política nessa disputa, pelo menos por hora. A situação do governo Jair Bolsonaro é delicada no Senado, embora não tenha muita dúvida de que, seja quem for o vencedor, apoiará a reforma da Previdência e em curto prazo não representará problema. O problema é que o governo não tem o que fazer. Quer que o Renan não ganhe, apoia qualquer alternativa possível, gostaria de qualquer alternativas, mas não tem o que fazer senão torcer. Não tem articulação política. E me parece que o Onyx, já falei muito sobre isso, erra ao apoiar um candidato do seu partido pelos motivos óbvios. Rodrigo Maia vai presidir a Câmara. Então, eu tenho a impressão que esse troço vai longe. Vamos ver. Muito bem, Joel, passo a bola para você e depois a gente volta com a Vera, inclusive, para trazer mais esclarecimentos, sobretudo sobre o que o Andreasa acabou de falar. É curioso esse receio dos senadores em votarem num voto aberto e escolherem o Renan Calheiros, com medo principalmente da pressão popular, né? Mas se a gente olhar para como tem sido a mobilização popular, ela tem sido notavelmente fraca. Tentou-se um protesto dia 20 de janeiro em diversas capitais, inclusive aqui em São Paulo, contra o Renan Calheiros. Não foram nem 1.000 pessoas às ruas. A população não está muito antenada nas disputas do Congresso, do Senado. Então, eu acho curioso isso. Então, talvez os senadores estejam superestimando o que será o custo, o ônus de um possível voto aberto no Renan Calheiros, e por isso as duas coisas não estão juntas, né? Por que voto aberto significa uma provável derrota do Renan? Porque os senadores teriam medo de votar, mostrar para a população que vota no Renan Calheiros. Até agora, não se viu por parte da população, eu pelo menos não vi. Eu vi tentativas de mobilizar a população, seja do MBL, seja do Vem Pra Rua, diversos formadores de opinião, mas eu não vi na prática as pessoas indo à rua por essa bandeira contra Renan Calheiros. Isso, em toda essa discussão, em todas as polêmicas que estão envolvendo esse início de ano, com relação ao governo, com relação a algumas discussões ideológicas, com relação à corrupção, o caso Flávio Bolsonaro e todo o resto, parece que essa pauta da eleição da presidência da Câmara e do Senado não está entre as prioridades da população aí. Muito bem. Vera, volto com você então. O Andreasa levantou aqui algumas questões sobre o regimento, a possibilidade da eleição se estender, e a gente sabe que o Renan, sobretudo, joga com o regulamento, né, ou com o regimento, mas pode ser regulamento também, na metáfora, debaixo do braço, né? Sempre teve total domínio sobre os cargos administrativos da casa, isso algo que ele herdou do Sarney, vide quem tem memória, Gaciel Maia e todo aquele povo no passado, né? Até que ponto você acha que essa eleição se resolve amanhã ou vem um truque por aí?
Eu acho que ela pode se prolongar pela madrugada, Silvia. Ela começa às 6 da tarde, algo também inusual aqui. As duas eleições vão ser no mesmo horário, às 6 da tarde, aqui na Câmara e lá no Senado. Normalmente elas aconteciam em períodos alternados. O que se diz? O que se diz é que o resultado pode depois ser questionado, pode haver uma tentativa de anulação caso a votação seja aberta. Mas eu acho que o Andreasa tem razão. Não é totalmente descartada a possibilidade de a coisa ser judicializada ainda no curso do processo. A gente tem senadores que são useiros e vezeiros de recorrer ao Supremo. Tem lá Randolfo Rodrigues, Regufe, e eles de alguma maneira podem fazer isso. O que se está falando aqui, por enquanto, é que pode haver segundo turno caso não haja uma unidade nos que são contrários ao Renan. Caso haja mais de uma candidatura alternativa do Renan, e se a senadora Simone Tebet tiver coragem de ir ao plenário se perder na bancada, pode haver tal pulverização que leve a um segundo turno. Nesse caso de segundo turno, aí o acordo seria todos se unirem contra aquele que for contra o Renan. Então aí cresce uma possibilidade de dar uma zebra. Mas está tudo muito incerto, muito indefinido, e mesmo as raposas velhas aqui do Salão Azul não ousam arriscar um palpite. Eu fui hoje a um ministro que eu achava que me diria que o Renan é favorito, ele falou: não, Vera, vocês podem assistir uma surpresa. Esse cacique MDBista, a mesma coisa. Então mesmo quem seria opinião favorável ao Renan está dizendo que não. Ouvi o PSD de Gilberto Kassab, que tem uma bancada grande no Senado, são 10. Me dizem que estaria mais ou menos 5-5 entre o Renan e o Davi Alcolumbre do DEM. Então a coisa ali está difícil de chegar a um prognóstico. Eu prefiro ir apurando, não vou fazer nenhuma aposta. Já aqui na Câmara a coisa está mais tranquila. Rodrigo Maia vai abrindo uma frente a cada dia que passa. Deve ser uma situação tranquila, não vai ser surpresa se ele vencer no primeiro turno. Diga, Joel. Quanto ao Renan, é curioso que ainda não surgiu um nome claro de oposição a ele, né? Porque a Simone Tebet, que seria mais possível, mas é uma eleição, digamos, é uma votação mais interna da bancada do MDB aí. Há muitos outros candidatos possíveis, né? E quando você não quer a vitória de alguém, você precisa ter alguém, um nome claro de quem é a alternativa. Sem isso, a candidatura dele continua muito forte aí. Carlos Andreasa, você está acenando, diga lá. Pedindo passagem para propor uma reflexão aqui. O MDB, a única chance de poder do MDB estaria nessa altura em presidir o Senado, né? Perdeu a presidência, obviamente, não tem a Câmara, não tem presença no governo, no Executivo, mas é a maior bancada do Senado. Existe aquela tradição, nada formal, segundo a qual a maior bancada leva, e de fato é um partido acostumado a fazer valer essa, chamemos, tradição. Com isso eu quero dizer o seguinte: será que o PMDB, o MDB, chame como quiser, ainda que metido nessa disputa entre Renan Calheiros e Simone Tebet, abrirá mão da sua unidade e da chance de pleitear unido como um conjunto a presidência do Senado, que seria o seu núcleo de poder na República? Talvez, e aí eu estou especulando e apresentando hipóteses, talvez surja do próprio PMDB, do próprio MDB, um tercios aí. Entre os senadores do partido, uma solução que pacifique Renan e Simone Tebet, sem que haja, portanto, derrotados, ou tão derrotados assim. Porque eu acho difícil, talvez seja uma cabeça velha, imaginar que um partido como o MDB, que é um partido velho, abra mão da unidade que lhe daria um poder. É isso. Eu vou devolver a bola para Vera comentar isso, inclusive, Andreasa. Só um ponto que eu acho que talvez caiba nessa discussão, que é o fato, por exemplo, Romero Jucá, Eunice Oliveira, não terem conseguido renovar os seus mandatos. Eu acho que eles perdem um pouco da força política na casa. Mas vamos lá, Vera vai complementar. Romero Jucá não renovou o mandato, Silvio, mas ainda é o presidente do partido. Então ele está sim tendo alguma voz nesse processo. E é uma voz
diferente do que ele costumava ser. Ele tem falado internamente, e mesmo quando conversa em off com jornalistas, que o MDB precisa entender o recado das urnas. Ele se mostra preocupado com a possibilidade de o partido, com essa divisão, ficar sem nada, ficar sem o seu último espaço institucional de poder. O que se diz aqui, se especula, né, na verdade, é que Renan, se perceber que não vai vencer no plenário, pode deixar a bola com a Simone Tebet. Nome de uma terceira via eu não escutei nas minhas conversas aqui, muito pelo fato de que os remanescentes, os antigos do MDB, são muito ligados ao Renan Calheiros. São dois, Eduardo Braga, do Amazonas, e Jader Barbalho, do Pará. Duas figurinhas carimbadas e também eles objeto de vários processos aí, não resolveriam o problema. Os outros são muito neófitos, nenhum deles é considerado capaz de segurar um transatlântico como é o Senado, ainda mais com votações importantes como a reforma da Previdência. Simone Tebet ganhou um certo relevo porque ela presidiu a comissão, a CCJ na época do impeachment, e ela é filha do Rames Tebet, que foi presidente do Senado, ela é líder do MDB atualmente e ela tem uma cara dissociada da corrupção tão atrelada ao PMDB. Por isso é que o nome dela ascendeu, mais de fora para dentro. Foram os outros partidos que primeiro lançaram o seu nome. Vamos ver se ela consegue, a partir de uma percepção do MDB de que pode ficar sem nada, ser chancelada pelo partido. Mas isso seria com o nariz tapado, porque no partido ninguém confia muito nela, não. Exato, né, Vera? Pelo que você fala, talvez para o MDB garantir a presidência, o mais seguro seja mesmo a Simone Tebet, né, que gera uma rejeição menor para um possível segundo turno. Aí, um segundo turno do Renan contra algum outro tem uma chance de uma união ao redor do adversário dele, né? Se for Simone Tebet, gera menos esse movimento. Bom, a gente vai falar sobre a eleição. E tem o seguinte, Joel. Diga, Vera. Deixa eu só complementar Claro. isso que o Joel está dizendo. Alguns senadores dizem o seguinte, Vera, com a opinião pública em lua de mel com o governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia mais ou menos consensual na Câmara. Se a gente eleger o Renan aqui, vai haver um terceiro turno, a gente vai ficar sob bombardeio, vai ser o Senado a genie nacional. A gente vai ficar o tempo inteiro sob o escrutínio da nação. O Senado já viveu momentos assim no passado, com o próprio Renan, com José Sarney. Existe um certo mal-estar, incômodo dos demais senadores de ficar o tempo inteiro apanhando e expostos. Já vão estar um pouco por causa do caso Flávio Bolsonaro, que vai cair aqui dentro, e aí ficar sangrando com o Renan. Eles acham que talvez seja um preço muito alto a pagar. Tudo isso está sendo avaliado, tá? Ainda sobre a eleição no Senado, vai lá, Andreasa. É o seguinte, a fragilidade da relação MDB e Simone Tebet é tão grande, conforme muito bem definiu a Vera, no sentido de que não é uma relação de confiança, ela não representa o MDB profundo, que hoje se noticiou um encontro de manhã num hotel em Brasília que reuniu Simone Tebet do MDB e vários entre os adversários de seu partido, seus possíveis concorrentes. E teria havido uma proposta, está noticiado, para que ela mudasse de partido. O Álvaro Dias teria oferecido o Podemos para ela como alternativa. Uma ideia estapafúrdia, mas que dá conta de que talvez o MDB, para se manter no controle do Congresso, tenha que fechar com alguém com o perfil da Simone Tebet, que é independente da tradição partidária, mas talvez tenha sido o que restou e o que expressa a preocupação do Romero Jucá, conforme definida pela Vera. São novos tempos, vamos ficar com o que temos, porque podemos ficar sem nada.